Daniel Alves está muito encrencado, pessoal. Isso porque na audiência na qual ele esperava responder o processo em liberdade, o juiz deu resposta contrária aos desejos do lateral direito da seleção brasileira e pediu a prisão preventiva dele e ainda deixou um detalhe que ainda prejudica mais ele ainda, que é inafiançável. Ou seja, ele poderia ter uma fiança para poder ficar em liberdade. Só que o juiz pediu para que fosse inafiançável para evitar que Daniel Alves saia do país. Isso porque ele é um cidadão brasileiro sendo julgado em território estrangeiro, no caso na Espanha. O governo brasileiro pode pedir, se quiser, a extradição de Daniel Alves. Então, se pedisse a extradição, não quer dizer que a Espanha aceitaria. Mas devido às boas relações, geralmente os países aceitam. Mas se o governo brasileiro não pedir a extradição, ou se o Brasil pedir a extradição e a Espanha negar, o Daniel Alves vai ser julgado segundo as leis espanholas. Então ele vai ter que ficar preso lá até o dia do seu julgamento. E aí, tendo a absolvição, ele sai da cadeia. E se ele for condenado, ele vai cumprir a pena determinada por um juiz. É claro que quando acontece esse tipo de coisa, geralmente os advogados do cidadão que está passando por essa situação pedem a extradição. É provável que talvez a defesa de Daniel Alves recorra ao ministro de Relações Exteriores do Brasil pedindo para o presidente que ele seja extraditado para o país, para assim ser julgado conforme as nossas leis. Aqui no Brasil, provavelmente, ele esperaria o julgamento fora da cadeia. Por quê? Porque ele é um cidadão brasileiro, teria residência fixa, não poderia sair para outro país. Lá na Espanha, o receio da justiça de lá é que ele, por exemplo, fosse embora da Espanha. Se ele fosse embora para um país que não está comungado na União Europeia ali, fosse para um país como o Brasil, por exemplo, que é o país dele, o justiça espanhola não poderia vir aqui e arrancar ele daqui para julgar lá. Ele seria julgado conforme as leis do Brasil. Então a situação dele é muito delicada. Primeiro que ele vai ter a prisão preventiva, a gente sabe que o processo de julgamento demora. O processo vai ficar ocorrendo aí um bom tempo e ele vai aguardar o resultado dentro da cadeia. Então, se ele tinha alguma aspiração profissional, por enquanto esquece, porque foi inafiançável. Então, não tem nem como ele pagar uma fiança para ficar livre preventivamente. Então, é muito complicada a situação dele. E agora eu quero saber de você. Você é contra ou a favor do governo brasileiro interferir e pedir a extradição para que ele seja julgado conforme as nossas leis aqui no Brasil? Diz aí nos comentários.